Nesse vídeo, traremos o contexto da Segunda Guerra Mundial e os motivos que causaram e como ela terminou. Havia duas alianças militares, os aliados, compostos por Inglaterra, União Soviética, França e Estados Unidos, contra o eixo, que era composto pela Alemanha, Itália e Japão. A Segunda Guerra Mundial ela teve diferentes motivos. Um deles foi o expansionismo alemão, onde Hitler invade a região da Renância, ignorando a cláusula do Tratado de Versalhes assinada no fim da Primeira Guerra Mundial, que determinava que a região não poderia ser militarizada. Houve algumas disputas territoriais por parte da Itália e Japão, que também faziam parte do eixo. O revanchismo da Alemanha contra a França, por conta do Tratado de Versalhes, colocava toda a culpa da Primeira Guerra Mundial sobre a Alemanha, que além disso sofreu outras punições como limitação do exército, perda de territórios e pagamento de indenizações aos outros países. Mas o estopim da guerra foi a invasão da Polônia por parte do exército alemão no dia 11 de setembro de 1939, onde Hitler desejava anexar o território como já havia feito com outros territórios como Áustria em 1936 e Tchecoslováquia em 1938. Por conta dessa invasão, no dia 3 de setembro de 1939, França e Inglaterra declarou oficialmente guerra contra a Alemanha. Entre os anos de 1939 até 1945, estima-se que morreram entre 60 e 70 milhões de pessoas, porém existem dados que dizem que foram números ainda maiores. O conflito pode ser dividido em três partes: de 1939 até 1941, com a supremacia alemã; de 1942 até 1943, onde ocorre a recuperação dos países aliados após a derrota alemã em Stalingrado, da União Soviética; e, por fim, de 1944 até 1945, que é a derrota do eixo que culmina no assassinato ou suicídio de Hitler, dependendo da teoria que você deseja aceitar, e com o lançamento das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Outros eventos importantes da Segunda Guerra Mundial foram o massacre de Katyn, onde em 5 de março de 1940, a polícia secreta soviética, sob autorização de Stalin, decretou o fuzilamento de cerca de 22 mil prisioneiros poloneses. O Holocausto, como todos sabem, foi o genocídio a partir da perseguição e o extermínio sistemático organizado e patrocinado pelo governo nazista, de aproximadamente 6 milhões de judeus pela Alemanha e seus então colaboradores. O massacre de Babik foi um grande fuzilamento em massa conduzido pelos alemães nazistas durante a ocupação de Kiev na Segunda Guerra Mundial. Este fato aconteceu entre 29 e 30 de setembro em 1941, e as estatísticas apontam o resultado de mais de 33.700 pessoas mortas em um curto prazo de 36 horas. O lançamento de bombas atômicas nos dias 6 e 9 de agosto de 1945. Os Estados Unidos fizeram uso pela primeira vez na história da humanidade de armas atômicas contra as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Essas bombas foram utilizadas para forçar a rendição japonesa e evitar que as tropas americanas precisassem invadir o Japão por terra, resultando em cerca de mais de 200 mil mortes, somando Hiroshima e Nagasaki. Após dado o fim da guerra com a rendição da Alemanha nazista e do Japão, a guerra chega ao fim, e em busca de evitar novos conflitos dessa proporção, em 24 de outubro de 1945, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, é criada a ONU, a Organização das Nações Unidas. Além disso, agora o mundo tendo a Europa devastada, fica bipolarizado entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista, que em 1947 inicia a Guerra Fria, mas aí já fica para outro assunto. Agradecemos a participação de todos e até mais.